Boa tarde. Portanto, no seguimento do estudo do nosso telar, vamos estudar o capítulo 7, que é Explicações de Lísias. Portanto, para aqueles que poderão não ter apanhado todos os capítulos, André Luís foi socorrido do umbral após 8 anos de sofrimento e levado para esta colónia espiritual nosso lar. No entanto, sobre nós que precisamos tomar esta consciência, que pela dor e pelo tormento não é uma penitência, mas sim para nos tornarmos mais humildes e perceber que ainda somos um pouco pequenos nos nossos conceitos de vida. Então André Luís, é que neste caso não conseguia ver Clarencio, que o visitava várias vezes naquele local do umbral para o resgatar, mas que André Luís ainda não conseguia, digamos, enxergá-lo com os olhos. Então, isto porquê? Porque ainda vinha com os tais vícios terrenos que lhe, de certo modo, aquele homem importante, médico, intelectual, de ciência, que ainda não conseguia ter aquela humildade, nem aquela humildade necessária para poder perceber que algo mais superior existia e que podia pedir auxílio. Neste caso, as preces, orações da sua mãe, intercedendo por ele depois deste tempo todo, finalmente deram frutos e André Luís conseguiu realmente ver Clarencio e pôde ser resgatado para o nosso lar. Portanto, André Luís, depois de ser socorrido, foi levado para esta tão cidade espiritual, para um hospital para se recuperar. É-nos também dito que naquele edifício onde ele estava existiam cerca de 1000 doentes. No entanto, havia ainda outros edifícios de auxílio também. Portanto, Lísias ficou, digamos, encarregue de cuidar de André Luís, entre outros doentes, ou seja, neste caso Lísias tinha ao seu cuidado 80 doentes em situação idêntica a André Luís, em que 57 dos quais vinham como suicidas inconscientes, e é esta tomada de consciência que todos nós precisamos adquirir para perceber um pouco mais esta dimensão da vida. Portanto, neste capítulo vamos abordar um pouco em que André Luís recebe mais uma vez a visita de Lísias, aquele que será o seu grande amigo, aquele que o auxiliará grandemente durante a sua recuperação e que lhe prestará muitas e importantes explicações de toda a dinâmica daquele espaço. Neste momento, André Luís ainda se encontrava um pouco em desequilíbrio e confuso. Tanto André Luís diz-nos que repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenómenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Ou seja, ele, ao recordar-se daquilo que passou, de certo modo, sintonizava com essas energias menos boas e, tanto, de certo modo, tinha uma pequena quebra das suas forças, porque, de certo modo, as suas energias eram um pouco sugadas pelo seu passado. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmónicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o sol de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colónia repousava. Todos os apartamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Ou seja, todo o espaço onde ele estava era harmonioso, havia harmonia em tudo o que lá existia. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupados das torres muito altas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas
enfileiradas ao fundo. Ou seja, aqui podemos perceber que naquele espaço espiritual também existiam animais, tal como à semelhança, ou melhor, neste caso, aqui à semelhança de lá, também existem animais, existe natureza, existem árvores, flores, como se fosse quase como um espelho das duas realidades. Portanto, como nos foi referido, ele encontrava-se a vislumbrar esta paisagem da sua janela, onde estava a recuperar. Portanto, neste caso, está vendo a natureza que o envolve, aquele espaço totalmente diferente de onde esteve antes, ou seja, no umbral, onde só via coisas feias, escuras, enlameadas. Agora não, vê-se rodeado de coisas lindas, cores sublimes e variadas e uma luz imensa. Portanto, existe aqui uma grande diferença. Portanto, com vista ao seu melhoramento, ele está num local muito mais harmonioso para se poder reequilibrar. É um pouco como se o ambiente ao nosso redor, se o nosso ambiente for alegre, mais facilmente nós conseguimos ser alegres também. Um pouco como contagiados por essa energia que está à nossa volta. Nas minhas lutas introspectivas, perdi-me em ligações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável todos os dias, não regateava explicações, dizendo: a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde, havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Porque então não apareciam naqueles quartos de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Portanto, um dia não pude conter-me e perguntei ao solicito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam. Na Terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem há 3 anos antes do meu trespasse. Portanto, ele acha estranho que ainda não tenha sido visitado por um familiar que tenha vindo na frente, digamos assim, que também já tenha descoberto que a vida continua. Será que ainda não sabem que eu morri, digamos, o corpo, mas ao mesmo tempo está vivo, o seu espírito? Isto devia inquietá-lo no seu pensamento, interiormente. Daí ele colocar as questões a Lísias para tentar ser explicado. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não se saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Neste momento eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da greba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperfectível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com o nó de lágrimas repressadas no coração. Ou seja, ele não sabia, não tinha ainda a noção do tempo que tinha passado desde a sua morte do corpo e o seu resgate para aquele espaço. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também, sim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfoscado não reflete a luz.
Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimo serviço a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros, com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Portanto, ele, com o auxílio da oração, conseguiu, digamos, rasgar aquele véu que o mantinha, de certo modo, ofuscado, sem conseguir ver. Esse véu rasgando desta ignorância que ele tinha, por esta oração da sua mãe, ele pôde realmente ver Clarencio e ser resgatado daquele espaço onde estava. E onde está a minha mãe? Exclamei, por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita as esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou, como pluma, albergando o medo, as tristezas e as ilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Neste caso, o amor de mãe não se esquece, mesmo passado muito tempo, e identificamos de imediato. Por isso aqui a figura maternal deve ser digamos, um porto de abrigo, aquele ser que nos ama incondicionalmente. E, portanto, é grande a responsabilidade de ser mãe e de ser pai também, mas a ligação que existe com a mãe é especial. Por isso também grande é a responsabilidade de todos nós, mesmo tendo as mais diversas tarefas, responsabilidades profissionais, nunca nos esquecemos de ser, neste caso, pais ou mães, de coração cheio para com os nossos filhos. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então, com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu, André Luís, me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. E realmente devemos refletir um pouco. Parecem palavras tão simples, mas se refletirmos sobre elas podemos tirar um grande aprendizado. Nomeadamente, um exemplo que vemos, infelizmente, demasiadas vezes é o caso de pessoas a dizer eu quero arranjar emprego, mas passa muito tempo e nada. Será que se está a desejar de forma ativa realmente? Será que está a procurar de forma persistente, com empenho, com trabalho, ou está a desejar algo errado ou demasiado para o seu merecimento ou no local errado? Uma outra comparação, por exemplo, eu posso dizer ou desejar eu quero um palácio, um palácio grande, gastando as minhas energias nesse querer. No entanto, não sou merecedor de tal. E, portanto, às vezes é preciso a gente refletir um pouco e nos focarmos. Portanto, por exemplo, focar numa casa mais humilde, da qual já tenha merecimento. Porque nem todos temos as mesmas... Todos temos os nossos patamares diferentes. Então, não devemos querer um patamar que não nos pertence. Então, devemos sempre refletir, digamos, a nossa vida, refletir aquilo que corre bem e também refletir aquelas coisas que correm menos bem na nossa existência. E refletindo, podemos, de certo modo, corrigir a nossa direção da vida. Portanto, Deus dá-nos muitas coisas. A natureza, por exemplo. No entanto, não dá presentes a quem não merece. Ou melhor, ou que não é bom para nós. Como um bom pai não dá ao filho uma coisa má. Neste aspecto, os pais têm uma grande responsabilidade. Porque, muitas das vezes, quando dão tudo aos seus filhos, que é o caso aqui de André Luís, que refere que os seus pais lhes dava tudo, que teve sempre facilidades na vida, de progredir, sempre teve aquilo que queria, e por certas vezes, quando a gente tem tudo que quer, às vezes não sabemos dar o melhor uso, e caímos nas tentações e, digamos que entramos no caminho errado. Portanto, neste aspecto, os pais têm realmente uma grande responsabilidade, tanto
quando dão tudo aos seus filhos, sem trabalho e sem merecimento, estamos, digamos, a desfraldar o seu futuro. Não estamos a dar-lhes os alicerces suficientes para eles poderem crescer depois sozinhos, mais tarde. E depois, perante uma pequena dificuldade, quando esse suporte falha, quando não tem pilares fortes, ou seja, conhecimento das leis da vida e de que existe um Pai Supremo que a todos nós assiste, sendo frágeis, muitas vezes optam por um caminho supostamente mais fácil. Neste caso, dado o desconhecimento, podemos enverdar pelo caso do suicídio direto ou mesmo o suicídio indireto, que é o caso de André Luiz. Isto porquê? Portanto, todas estas circunstâncias, André Luiz tenta-nos trazer um pouco a sua história, trazendo, digamos, a sua existência, aquilo que ele foi passando, de modo a nos abrir um pouco mais os nossos olhos, de modo a que nós possamos aprender com os erros que ele cometeu e não os cometer também. E, portanto, não praticar estes atos destruidores de nós mesmos, ou seja, saber respeitar o nosso corpo, que é um veículo que Deus nos dá para nos deslocarmos na matéria, neste mundo corpóreo, mas para o nosso próprio aprendizado e, digamos, uma oportunidade de correção de nossos atos no passado. Portanto, é uma bênção que Deus nos dá e que devemos aproveitá-la ao máximo e não, digamos que se é uma coisa que Deus nos dá, nós não temos o direito de retirar e devemos aproveitá-la realmente da melhor forma que nós já consigamos ter a consciência e o conhecimento de que realmente a vida em si é muito mais ampla, muito mais abrangente e que Deus Pai nos espera todos um dia perto de si. Muito obrigado.